Paz, Dani. Bom dia. A paz, Daniela, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Líades. Vamos tá orando, gente. Bárbara, ora pela gente aí, Bárbara. Oi. Ela disse que não está conseguindo entrar, que tá indo por e-mail, Facebook, sei lá. Estranho. É. Fala para ela que é só clicar em cima. Tá, vamos lá. Pai amado, Pai querido, Senhor, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de mais um dia, Obrigado, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, ainda que virtualmente, Senhor, mas em um único só propósito, Pai, que é falar do Teu amor, que é espalhar, Senhor, a Tua palavra, que é aprender mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor venha, toma o seu primeiro lugar, Senhor, que o Senhor venha, Pai, falar profundamente em cada coração. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, consolador, nosso parceiro. Espírito Santo, que tu venhas revelar, Espírito Santo, a tua palavra conforme tu queres para cada um de nós. Senhor, toma o teu lugar, toma aqueles que não puderam por algum motivo estar juntos, Senhor, que possa estar, Senhor, ligados com a gente, Senhor, em oração e no mesmo propósito, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, toma o teu lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, eu vou lá falar com ela, peraí. Tá bom. Opa. Vamos abrir em João capítulo 4, gente. E essa oração já falou meu coração, hein? Já confirmando a palavra que a gente vai ler. João capítulo 4. Alguém pode começar a ler para a gente aí? A partir do versículo 1. A gente já estudou essa história por esses dias agora, não sei se é a semana retrasada, mas eu precisava voltar nessa verdade aqui para a gente entender o que vem pela frente. Então, vamos voltar a esse fato e a esse momento aqui de Jesus com a mulher samaritana. João 4, pode ler a partir do versículo 1, por favor. Posso ler, Alexandre? Pode. É para melhorar a leitura. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aqui está entre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizado, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui está entre aspas. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Segura aí, Lê. Então, assim,
Só para a gente entender a história aqui. Então, Jesus sai, tem que passar pela terra de Samaria, e quando ele chega na terra de Samaria, os discípulos saem de perto dele para ir comprar comida, e ele sozinho senta ao lado desse poço, né? E minutos depois, um breve espaço de tempo depois, chega essa mulher para buscar água. E assim, podia chegar qualquer mulher naquele momento. Podia chegar qualquer pessoa naquele momento. Mas chegou exatamente essa mulher. E aí Jesus, quando a gente para analisar, Jesus vai e entra num assunto com ela. Jesus pede água para ela. E ela fala assim, como tu, judeu, pede água para mim que sou samaritana? Porque tinha um problema entre eles não se falavam. E aí Jesus fala para ela assim, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, quer dizer, tu precisa conhecer quem é a pessoa que te pede. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quer dizer, se você me conhecesse, soubesse quem eu sou, tu me pediria água e eu te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tem como pegar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou, quem beber dessa água terá sede outra vez. Quer dizer, essa água natural, essa coisa simples, essa coisa comum, se você bebe, você vai ter sede outra vez. Aí Jesus fala de uma outra água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está dizendo, aquele que se saciar da água que eu tenho, ele não terá mais sede, ele está saciado. Ele encontrou tudo o que ele precisava. Ao contrário, ainda tem mais. A água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A partir dessa água, desse conceito, desse estilo, dessa filosofia de vida que a gente bebe de Jesus, a gente começa a jorrar essa fonte que aponta sempre para a vida eterna. Aí segue aí, Lê. Aí a mulher, em 15. Liga o microfone, Elite. Liguei, é que às vezes eu me enrolo ainda com a tecnologia. Vamos lá. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Segura aí. Então, olha isso. A mulher pede a água. A mulher pede essa água viva, essa água que não daria mais sede a ela. Aí Jesus dá a água. A água, como é que vem? Mulher, chama teu marido. Um pancadão. Olha a água. Aí a mulher fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus começa a confrontar ela dentro da verdade. Jesus fala para ela, isso tu respondeste com verdade, porque tu já teve 5, e o que tu tem hoje não é teu. Então, assim, começa a Jesus, essa água que Jesus apresenta a ela, começa a questionar ela de dentro para fora. Essa verdade, quando a gente tem um encontro com a verdade de Jesus, gente, a gente vai se sentir nu, a gente vai se sentir despido. Meu Deus,
era isso, eu sou isso. Jesus, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, ele te mostra quem você é e quem ele é. E essa mulher, ela já chega logo reconhecendo, vejo que tu é profeta. Então, assim, aí, olha que interessante. Então, essa mulher pede água viva e Jesus fala para ela assim, tu quer água viva? Eu começo agora a liberar água viva na tua vida. Começa nesse momento um confronto de transformação dentro de você. Eu preciso que essa água comece a te limpar por dentro e a transformar você naquilo que eu quero que você seja. E aí, segue aí, Eli. Vai no 19, o reconhecimento da mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Segura aí. Gente, olha que coisa forte que Jesus fala para ela. Vós, assim está na minha versão, vós adorais o que não conheceis. E eu queria começar em cima dessa frase. Vocês adoram o que não conhecem. E aí eu paro para analisar aqui. Ela apresenta dois tipos, duas visões dentro da religião. Ela fala, os samaritanos, eles adoram a Deus de uma forma, e os judeus, eles adoram de outra forma. Qual é a forma? E aí a gente para analisar uma coisa, a gente vai ler daqui a pouco em cima disso, João 14. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E aí, a gente volta para esse caso dessa mulher. Essa mulher traz dois segmentos de religião. E Jesus fala que nem aqui, nem ali. Ele está falando, eu sou a verdade. Então, vamos parar para a gente analisar aqui. Quantas verdades existem? Vamos para a gente pensar. Naquele caso do menino que... Como é que é o nome dele? Do Jairinho, né? É Jairinho? Aquele cara que morreu. Henry. Chama Henry. Vamos pensar aqui. Quantas versões tem do fato? Várias, né? Várias versões. Isso. A gente bota aí a versão da babá, a versão da mãe, do pai, do padrasto. Versões tem muitas. Mas quantas verdades existem, gente? Verdade só tem uma, né? Então, assim, como foi, como aconteceu, o fato exato, como aconteceu, existe a verdade daquilo. E a verdade, ela não pode ser meia verdade, porque a elite que trabalhou com justiça, tu vai entender. Quando tu vai julgar um caso, o que o juiz mais tenta chegar mais próximo da verdade possível, não é isso, Eli? É verdade, mais próximo para que se faça justiça, né? Para que se faça justiça. Então, a verdade, ela existe. E a verdade, ela só pode ser uma, ela não pode ser duas, ela não pode ser três. Então, aí eu falo para vocês, então, o que é as religiões? Aí a gente tem as religiões
a religião católica, evangélica, africanas, espírita. O que são as religiões? Nós somos versões. É uma versão A, uma versão B, a versão C, a versão D, versões. Existem coisas parecidas, mas espera aí. E quantas verdades dentro das versões existem? Uma só. E ele diz: eu sou a verdade. Então a verdade não é o Alexandre como pastor, não é o pastor tal, não é o padre, não é o pai de santo, o médium. A verdade não são essas pessoas. A verdade é quem? Jesus. Eu estava conversando com meu sogro é Hare Krishna, e eu estava falando para ele assim, ele estuda vários livros sagrados, eu falei assim, se tu encontrar um livro que está dizendo algum Deus, Buda, Krishna, se alguém disser que ele é a verdade e ele é a vida, eu sigo a ele também. Mas ele tem que se declarar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade não pode ser duas nem três. A verdade sempre vai ser uma só. Então, o que a gente faz como religião? A gente precisa tentar chegar mais próximo da verdade possível. Então, aonde a gente vê a verdade? Na Constituição da Bíblia. É a verdade, é o que Jesus seguiu, é o que Jesus fez, é o que ele praticou. E a gente precisa seguir essa verdade. E isso aqui é muito forte, gente, porque eu falo assim, gente, se essa mulher sou eu, que eu adoro aquele quem eu não conheço, foi o que Jesus falou para ela. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós, judeus, dizem que é Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, crê-me, está próxima a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais, quer dizer, vocês praticam a adoração daquele que você não conhece, o que não conheceis. Aí ela fala dos judeus. Nós adoramos, porque ele era judeu, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Então, assim, a salvação vem dos judeus. Então, o caminho é esse. E aonde começou a formar o judaísmo? Lá com os 10 mandamentos de Moisés. Então, assim, e aí, com o passar do tempo, o que aconteceu com o judaísmo? O judaísmo se perdeu. E a gente vai ver que no tempo de Jesus, no momento que Jesus está na Terra, Jesus confronta o judaísmo. Ele vai chamar eles de hipócritas, de raça de víboras. Tu vai ver ele sempre confrontando a religião. Por quê? Porque eles se corromperam. Né? E a gente vai ver nos estudos de quinta-feira como eles se corromperam dentro da palavra. Mas a gente traz isso para o dia de hoje, essa frase de Jesus, e fala assim, cara, e será que eu não sou essa mulher que eu adoro a Jesus, eu adoro a esse Deus que eu não conheço ele? Aí vamos lá, aí ele diz assim no 23. Lê aí para a gente, Lê. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias... Não, 23. 23? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aí, então, o Pai, ele não está procurando adoração. Quando a gente vai para a igreja, um momento do nosso louvor, que a gente levanta as mãos, que a gente fecha os olhos e adora a Deus, Deus não está procurando isso. Por quê? A adoração ela é momentânea.
Aí aquelas pessoas que vão domingo para a religião, seja católico, evangélico, aí a gente adora, só que na segunda-feira a gente já vira essa porcaria que a gente é. Na terça, outra porcaria. Então, ele está falando assim, o que Deus procura na face da terra são adoradores. E adoradores, ele adora no domingo, a vida dele adora a Deus na segunda, ele adora na terça, na quarta, na quinta. Quando ele vai domingo, ele vai só para comunhão e adorar junto com o povo, mas ele adora todo dia, porque ele é um adorador. Não é um momento, é um estilo de vida. E os fariseus, eles viviam no momento. Aí Deus vai falar assim para eles: vocês, fariseus, quando vocês chegam em público, vocês botam torga, vestes, vocês se levantam, fazem orações esplêndidas, e acham que pelo muito falar Deus está te ouvindo. E Deus fala: vocês não têm noção que vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês parecem bonitos, mas por dentro vocês são podres. Então a gente precisa entender que o que Jesus quer fazer em nós é uma transformação interna. A missão de Jesus foi sair do templo religioso, e a gente vai ver isso, e ele levar a gente para um templo diário. Aí Jesus vira e fala assim: mas vocês, discípulos, quando vocês forem orar, não façam como eles. Vocês entram no teu quarto. Entra no teu quarto que dia? Uma vez por semana? Não, todo dia. Todo dia. Todo dia. Entrem no teu quarto, fechem a porta e orai ao seu pai. E o teu pai que está em secreto ouvirá a tua oração. Então, peraí. Jesus vem e ele começa a desconstruir a religiosidade. E aí segue aí, Leandro. No 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisso então, olha só, pode seguir. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Segura aí. Peraí. Deixa eu voltar lá em cima, então. Olha só. Então, essa mulher, olha que coisa. Pelo que ela declarou aqui no finalzinho, a mulher disse a Jesus: eu sei, ela sabia, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá tudo. Essa mulher, ela tinha conhecimento da religião? Tinha. Sim, ela sabia que existia um Cristo. E ela sabia que o Cristo estava para chegar na Terra. Ela deveria ir todo domingo para a religião. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, gente. Essa semana agora foi sexta-feira. Eu estava atendendo um paciente. Eu não estou falando mal do catolicismo, não, Cê, só para tu entender a história do cara. Não, é porque a gente precisa confrontar com a verdade. Aí, olha ele. Cara, o padre lá da igreja, olha que palavra, ele me contando a palavra, eu falei: cara, que palavra do padre, hein? Meu irmão, não deixa de ouvir a palavra, não. Quando chegar na hora da palavra, não faz com essa galera que na hora da palavra, eu vou na cantina, eu vou no banheiro. Meu irmão, senta o rabo na igreja e anota tudo que o padre está falando. E aí a gente conversando, ele me contando, eu falei: cara, que palavra gloriosa, cara. Daqui a pouco a gente começou a falar de salvação, aí ele, cara, eu só tenho um problema comigo, cara. Cara, eu vou te falar de coração, eu amo tomar minha cerveja e eu amo ir pro samba. Eu sou frequentador da Portela, não sei o que e tal.
Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Tu tá perdendo tempo na igreja, cara. Tô te falando. Aí ele abriu um olhão. Eu falei, eu tô te falando de coração, cara. Tu tá lendo a Bíblia? Não, eu leio aos domingos. Eu falei, tá aí o problema, cara. Preste atenção numa coisa. A salvação, ela não vai ser de qualquer jeito e qualquer forma, não, cara. A palavra carnaval significa festa da carne. Você é participante da festa da carne. Aí eu peguei para ele, eu falei, eu não vou falar contigo de religião, não. Eu vou pegar um padre pregando sobre isso. Se vocês depois quiserem ver, vocês botam no YouTube. Padre José Augusto pregando sobre o carnaval. E o padre falando. Aí botamos lá, eu estou atendendo ele, eu botei o padre para ir falando, para ir pregando, né? Aí o padre falando assim. Aí a pessoa vem para a missa domingo, de carnaval. Vou lá, porque não, domingo eu tenho que estar na missa. Aí segunda ele está no bloco. A mulherada com short tudo apertado, o cara lá sambando e levantando o braço, daqui a pouco, quando passa a mulher, ele lembra da Igreja Católica. Sabe o que ele fala? Nossa Senhora! E tu vê o padre pregando, e tu falei assim, cara, ele está falando a verdade. Não dá para a gente viver meia verdade, porque tu não vai para o céu. E eu vou te falar uma coisa aqui para tu. Falei para ele, eu vou te dar uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Tu vai para o inferno, cara. Aí ele, que isso, cara? Fala isso não, fala isso não. Cara, tu tá fazendo o que na igreja, cara? Tu é religioso, cara. A tua vida não é um estilo de adoração. Aí eu falei assim, lê Mateus 7, cara. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam são semelhantes ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E logo em seguida ele fala assim, só existe 2 caminhos. Um caminho que é estreito, que vai dar numa porta estreita e que leva à salvação, e um caminho que é largo, onde a porta é larga, e esse vai levar à perdição. Eu falei assim, cara, aí tu vê a frase que Jesus falou e tu vê aonde vai dar o caminho. A frase que Jesus falou foi assim, o convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, toma a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, meu irmão, é começar a tirar coisa. Não é acrescentar coisa, é tirar coisa. Então, assim, não existe um terceiro caminho. Pô, mas eu acho isso muito radical. Eu falo, gente, não sou eu que sou radical, é a Bíblia. Mas, Alê, você... Não sei se você vai concordar comigo. Eu concordo com tudo isso que você falou, eu acho que você está certíssimo. Mas é que, às vezes, a gente também se ilude. Por exemplo, eu posso dizer assim para você, como eu já ouvi muitas vezes, mas eu não bebo, por exemplo, estou dando um exemplo, eu não bebo porque eu não vivo de acordo com a carne. E eu já ouvi essa palavra assim, muitas vezes falando, eu sou evangélico, eu sou católico e eu não bebo. Aí eu pergunto assim, mas alguma vez você gostou de bebida? Não, nunca gostei. Então isso não é uma dificuldade da tua carne. É verdade. E eu já ouvi isso de uma pessoa que ficou debatendo comigo isso já tem um tempão. Mas eu não bebo, porque eu não vivo de acordo com a carne e tal, mas a pessoa dava a entender que nunca gostou de bebida. E eu falava, eu acho que isso é um desafio para quem gosta da bebida. Exatamente. Tem esse espinho na carne, a bebida. Estou dando um exemplo. E essa mesma pessoa que falou isso para mim, isso foi numa loja de roupa que a menina abriu um espaço para ela fazer, não lembro o que era, que ela tá, depilação. E aí depois essa dona dessa loja veio falar para mim, não, a fulana não está mais trabalhando aqui porque ela me passou a perna. E aí começou a me contar um monte de história. Então, talvez o espinho da carne daquela pessoa não era bebida, era compulsão por dinheiro, por comprar, por se endividar. E aí a pessoa às vezes se ilude com essa coisa, mas eu não pulo carnaval, mas eu não bebo bebida alcoólica.
mas porque não enxerga que cada um tem um espinho diferente na carne. Sim. Você concorda Não, comigo, Lê? concordo. E olha só, o beber, gente, Jesus bebia. Jesus bebia vinho. A multiplicação da bodas de Caná, tem uns santarrões que falam assim, não, mas era vinho, era suco de uva puro. Cara, que suco de uva puro nada, filho. Era vinho, porque deu para o mestre Sala, que era um cara que era aguçado de provar. Então, assim, o que a gente está falando, assim, o caso não é a bebida. Pô, você bebeu o teu vinho ali com a tua família, com o teu marido, ou o problema da bebida é o se alcoolizar, que é o que acontece com ele. Aí eu te pergunto assim, por que se o limite ultrapassado dá problema? Porque tem um princípio na história. Vou te dar um exemplo. Você está andando com a tua carteira e tu foi puxar o celular, caiu tua carteira, sem documento, mas com teu salário todo. 1 hora depois eu passo e acho a tua carteira ali, com dinheiro. Sem teu documento, sem telefone, sem nada. Se eu pego essa carteira sua e eu boto no bolso e levo para casa, passou um tempo, ninguém aparece, eu gastei o teu dinheiro, eu usei o dinheiro. Eu errei nisso? Não. Por quê? Quando você perde alguma coisa sem identificação, alguém tem o direito de achar. E no mundo espiritual acontece isso. O que a bebida faz? Ela te faz perder a consciência. Aí tu já viu aquelas pessoas que são um amor. Cara, a pessoa bebeu um pouco, se o que a pouco a pessoa está brigando, tu fala, gente, está irreconhecível. Ela não é isso. Mas por quê? Porque nesse momento que abriu a porta espiritual, alguém tomou conta da consciência. Então, não é o não beber, né? É o excesso. E aí o que você falou, no espinho na carne, cara, se eu sei que essa é a minha fragilidade, eu não posso. Mas você bebe e fica bem. Pô, tu toma um vinho, fica tranquilo. Aonde há pecado nisso? Não existe. Tu toma o teu vinho, isso, aquilo, outro. Mas o que a gente fala é que esse excesso, para quem tem o problema, vai gerar problemas gigantes, biblicamente. Então, assim, agora, o carnaval. Gente, eu estou falando para vocês, vocês podem pesquisar. A maioria dos samba enredos tem ponto de macumba na história. Elites, não é falando mal, não. Mas existe ali no ritmo. Mas é verdade. Elides está sabendo, é verdade. Eu sou macumbeiro. A Elides, eu posso falar, é verdade. Ela estava lá, assim, ela tem conhecimento. E tu vai ver que, assim, o ritmo é feito em cima de louvores. Então a gente precisa, assim, cara, aonde eu estou indo? Aí eu vou trazer para vocês aqui, para a gente pensar. Teve se eu não me engano, acho que foi 2000, eu não lembro agora quando foi, cara, que o Abre Alas de uma escola de samba, cara, era um demônio, eu mando para vocês o vídeo, era um demônio gigante, com o maior chifrão aqui, e ele fazendo assim, ele com um martelo, aquele martelo era um martelo de juiz, aquele martelinho de sentenciador, ele com o martelo numa das mãos e na outra das mãos ele fazendo assim, ó. Então, assim, existe uma guerra no mundo espiritual e a gente, assim, acha que a coisa é brincadeira. Eu vou trazer um fato só para vocês pensarem. Por que o Rei Momo, que, assim, existe antes do carnaval a cerimônia de entrega da chave da cidade para o Rei Momo? Será que é uma coisa cultural? Aquilo é uma cerimônia, gente. Aquilo ali, quem tem a autoridade da cidade? O prefeito. Aí o que o prefeito faz? Durante esses 3 dias, a chave da cidade é sua. Isso é muito forte.
Aí ele pega a chave da cidade e leva com ele. O que no mundo espiritual, porque a gente precisa entender essas liberações no mundo espiritual. O que no mundo espiritual isso é dado? Autorização faz. Se eu te dou a chave da minha casa, assim, aí tu chega aqui, faz uma festa, morra o asco, eu chego a casa toda bagunçada, eu posso te cobrar? Porque eu Não. te dei autoridade. Abriu a porta, deixou entrar. Então, é exatamente isso. Pô, eu vou dar um exemplo. Acho que ano passado, ano retrasado, ano passado não teve. Aqui no Rio, eles pediram a chave da cidade para o Crivella. Não, nós queremos a chave da cidade. O Crivella falou, eu não vou dar. E foi porque o cara entende de mundo espiritual. Eu sei que foi uma confusão que teve, aí foi um representante dele entregar. Mas tu vê que eles exigem por quê? Porque eles sabem que esse é princípio do mundo espiritual. E para acontecer o que eles querem que aconteça, precisa ter a autorização dada. Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa entender. Cara, eu não posso liberar qualquer coisa, liberar a minha vida para qualquer coisa. E aí o carnaval, desculpa quem gosta, mas não é de Deus. Não é. Aí vamos seguir lá. O Alexandre, teve, antes da pandemia, apesar de eu ser do candomblé, né? Não sei aí se o pessoal me conhece, estou lá, mas estou meio... Não sei se estou lá ainda, sei lá. Está no processo. Tem alguém me chamando aí, eu não sei o que está acontecendo. O que acontece? Não sei se vocês lembram, foi uma coisa tão pesada, a imagem do diabo espancando Jesus, que aí quando foi no ano seguinte veio a pandemia, porque eu acompanhei, né? Eu tenho muitos amigos evangélicos no Facebook, e aí eles postaram lá, né? Castigaram Deus na avenida, e Deus acabou com o carnaval, não teve carnaval em 2020. Então, assim, eu realmente adoro, já saí em escola, coisa e tal. Dizer que é uma festa de Deus, e quem se diz evangélico mesmo, eu creio que não deva nem participar, nem, entendeu? Nem assistir. Porque de Deus não é, não. Não é mesmo. Tá vendo? Então, é exatamente isso. E aí, coitado do católico, cara, o cara foi para casa, eu falei assim, eu sei que tá doendo agora, mas vai gerar cura, deixa doer. Isso aí que até a Simone estava falando que em relação à bebida, né? Às vezes a pessoa não sabe qual é a sua dificuldade. Eu conheço, né, uma pessoa evangélica que ela, quando chega no domingo, ela vai para a igreja, aí ela bota a blusa comprida, vestidão, prende o cabelo, mas no dia a dia normal ela não anda assim. Aí eu não sou, né, ainda, né, não sei o que vai acontecer, mas assim, eu tive uma formação evangélica, não adianta você se fantasiar para ir para a igreja, é o dia a dia, entendeu? Você pode ser muito lindo lá na frente do pastor, mas no seu dia a dia É não isso. adianta. Você botar uma roupa bonitinha, né? Eli, tu vai pregar muito ainda, mas deixa eu seguir aqui. Tá indo bem. Eu vou nada, Aí, olha só. Então, a gente entende essa mulher tendo esse encontro com a verdade, e a verdade transformando a vida dela, né? Vamos agora em João 14, que aí a gente vai ver o que Jesus está falando. Um pouquinho para frente, João 14. Alguém está falando? Eu, Bárbara. Oi, pode falar, Bárbara. Só em cima disso aí que está sendo dito, dessa palavra, tu vê que em todas as situações da nossa vida em geral, não só na religiosa, tem a questão da falta do conhecimento, né? Uhum. Eu tô lembrando aqui de uma vez que o senhor estava falando, estava até conversando com a minha sogra, a questão realmente de carnaval, e falou daquela música da Ivete Sangalo. Boa! A gente não tem conhecimento e canta, acha que não tem nada a ver. De lá para cá, eu parei em cima de muitas músicas que eu também cantava, por ser da minha época de adolescente, de infância, e não tinha noção do peso
que a gente traz para a gente mesmo sem ter conhecimento daquilo ali. Outro trouxe um ponto muito bom. Deixa eu pegar uma água rapidinho, que eu vou seguindo isso aí. Tu vê que tinha, há poucos dias, Cadu estava cantando aquela música, Eu nasci há 10 mil anos atrás. Aí eu falei, pô, tu tá doido, tu não sabe nem o que significa isso. Como que você nasceu há 10 mil anos atrás? E assim, aí lembra que o pastor Alexandre estava falando com a dona Eliane naquele dia sobre a música e tal. Aí começamos a conversar, eu e ele começamos a conversar sobre essa questão do nada a ver. Nada a ver, as pessoas acham, é porque é religiosa demais, é porque... Não, eu acho que aí já não é a religiosidade, já é realmente a falta do conhecimento. Porque Isso. a gente traz para a gente aquilo que a gente não conhece. Para mim, eu estou só cantando, normal, estou só cantando uma música, não estou fazendo nada de errado. Ou seja, por conta do nada a ver, muita coisa acontece, né? Vou pegar esse gancho teu, gente. Muito bom que tu trouxe aí pra gente, tá trabalhando junto, Bárbara. Olha só, a gente às vezes escuta certo tipo de música. Gente, tem uns rock pesadão aí que o cara chega a fazer uma voz demoníaca. Não sei, já ouviu? As coisas assim que tu fala assim, Jesus, como é que nego gosta disso? Eu já tô com medo da voz do cara. Imagine vendo a cena. Mas aí, vamos pensar numa coisa aqui. Gente, a Terra, o universo, ele se move por princípios. Vamos dar um exemplo aqui. O princípio da gravidade. Aqui, no Brasil, é o mesmo do que no Japão? O princípio? Fala aí, Lia, abre aí. Não, o princípio é o mesmo, é igual. É igual. Vou dar um exemplo. A lei da inércia. Aqui e na Austrália é a mesma coisa? Porque é um princípio. Então, vamos lá. Qual o princípio da música? A música que você canta, qual é o princípio dela? Aonde começou a música? Vocês sabem? No céu. A música começou no céu. E qual é o princípio da música? Atrair, chamar. Então, os anjos louvavam e a presença de Deus se manifestava. Aí, vamos lá. Vamos trazer aqui para a Terra agora. Uma música que foi explosão nacional. A música diz assim: a minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Quem é que caiu do céu, gente? O Rabudo. O Rabudo. Aí, quer dizer, olha o que tu está falando. Isso que a Bárbara falou é algo que eu passei a fazer na minha vida também quando eu descobri isso. Eu não canto qualquer coisa. A minha sorte grande, quer dizer, tu está falando para alguém que a tua sorte, a tua loteria de vida foi alguém que caiu do céu. E ele é a tua paixão verdadeira. Aí, primeira emoção, ganhar teu coração. Aí tu vai em Provérbios 4:23, diz assim: acima de qualquer coisa que tu deve guardar, guarda o teu coração. A música diz que ele ganha o teu coração. Aí no fim tem uma parte que fala, é lindo, sei o quê, meu anjo querubim. Quem era o querubim? Satanás. Então a gente canta sem a gente saber, e sabe o que a gente está fazendo? Invocando. Elides, quando tu tá lá no culto, na cerimônia lá, vocês começam com reza ou vocês começam com música, Elides? No candomblé, também eles começam sempre com música, né? Na Umbanda
dependendo da casa, porque a Umbanda ela é bem sincretismo mesmo, né? Uma mistura de afro com o cristianismo. Então, na Umbanda, geralmente é uma oração, uma reza, né? E depois vem as músicas? Aí depois vem as músicas. E assim, Abaixa um pouquinho a tua câmera aí que tu não está aparecendo. Assim, para mim o mais complicado sempre foi a questão da língua, né? Porque o candomblé é em Yorubá, é uma língua que eu desconheço. Isso que você fala a respeito de não saber o que está falando, o que eu falo, eu não sou evangélica, mas eu cresci ouvindo, né? Que a palavra tem poder. E eu tenho palavras que eu não falo dentro da minha casa nem, sabe? Acho que nem Deus descendo falo, acho que eu não falo. Porque atrai, eu acredito nisso, atrai mesmo coisa ruim. Então, tu vê, o louvor... Aí, vamos lá, gente. Olha como é que a coisa é séria. Simone está em São Paulo, tem esses pancadões aí. Que nego vai para a favela e é pancadão aí. Aqui no Rio é os baile funk. Essas músicas que falam assim... Pô, tem uns funk aqui no Rio que a música é senta, 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 senta. Gente, a Fernanda está de prova. Uma paciente nossa, enfermeira... Conta aí, o que ela falou, Fernanda? Ela falou que ela atende gente de comunidade, ela é enfermeira. Aí ela foi atender uma jovem grávida de 14 anos. Aí a menina chegou lá para... Acho que não sei se não estava bem. Aí ela... Mas... cadê o... Não, ela foi... Acharam que ela tinha sido violentada. Aí ela estava perguntando, mas tu não conseguiu ver, tu não viu quem era, tu não viu nada. Ela, não, tia, eu só vi o tênis. Aí ela, mas tu não conseguiu ver nada? Ela, não, eu só vi o tênis. Ela, mas nada, nem cabelo. Aí ela foi assim, tia, você não tá entendendo. Eu tava no baile funk e tava cantando a música lá do paredão de vai encostando. Então fica um paredão cheio de menino, todos eles com o membro pra fora, e elas vão indo de ré. E elas vão indo de ré entrando neles. Então, ela engravidou nessa. Então, ela não sabe quem é o pai. Então, por isso que ela falou, eu só via o tênis. É cômico, trágico. Mas eu falei, mentira. Ela falou assim, Fernanda, eu fiquei horrorizada. Ela falou assim, eu não tive o que falar. Então, quer dizer, uma garota de 13 anos não sabe quem é o pai e não vai saber nunca, porque ela não viu a cara de ninguém. E ela teve relação com vários, porque entrava em um e saía, entrava em um e saía. Misericórdia. Então, Deus me livre. Dá para entender... Isso tudo é a música. A música cantava e elas faziam o que a música falava. Isso é muito sério. Teve uma... Para quem curtia baile funk aqui no Rio, isso é da minha época, tinha aquele baile da Praça Seca. Pode procurar saber com quem curtia. Tinha uma música que cantava assim, incorporado é o diabo. E ficavam cantando isso. Falaram que num belo momento lá que está o couro quebrando, as caixas de som explodiram, deu um apagão, de repente aparece um cara andando no meio deles. Então, isso é muito sério. Vou trazer aqui para aquele Reginaldo Rossi, garçom, nessa mesa do bar, não sei o quê. Cara, tu tá bem, tu tá feliz, tu começa a escutar uma música dessa, daqui a pouco tu começa a estar melancólico. Caraca, mano, meu marido me traiu, minha esposa tá me traindo, não sei o quê. Tu começa a ver a vida, por quê? Porque isso atrai. Então a gente precisa entender que a música ela tem um poder de atração. Então, peraí, eu não posso ouvir qualquer coisa, cara. Eu não posso escutar qualquer coisa. Por quê? Porque tá atraindo. Então, foi bom a Bárbara ter tocado nisso, Bárbara, porque é algo que a gente precisa se defender sua casa. Porque, gente, a gente está chegando nos últimos dias, nos últimos tempos que a Bíblia está dizendo, e o diabo está vindo com cesto querendo levar quem ele pode. Se a gente não fechar as portas desses detalhezinhos, a gente fica, mas isso não tem nada a ver. Não... Gente, se o Espírito Santo está começando a te confrontar sobre algum assunto, Senhor, me revela, porque eu não quero pecar. Eu não quero estar errado. A gente aqui na Terra, que a gente viva 120 anos, a Bíblia diz que é um sopro em relação à eternidade.
Então, eu falo para vocês, eu tenho pavor de me imaginar no inferno. Primeiro que eu tenho medo de escuro. E lá diz que é trevas absurda. Trevas no grego, no hebraico, é ausência de luz. Um lugar que não tem luz não é para mim estar. E a Bíblia, Jesus, ele resume o inferno como lugar de choro e ranger de dentes. Eu não quero estar num lugar desse. Então a gente precisa conhecer os princípios. Então, vamos João 14 aí, gente. João 14. Alguém leu ou posso ler? Pode ler. Versículo 4. Versículo 4. Do 4 ao 6. Tem um gato aqui que quer aprender a Bíblia também, tá difícil. Desculpa, Alexandre, é João o quê? 14? 14, 4, 6. 4, tá. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Pode seguir. É que eu estou com uma Bíblia aqui, ela é bem... Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, ele está dizendo que a gente não chega até a Deus se não for por ele. Então, a gente precisa pegar o que ele ensinou, o que ele é, quem ele foi, e a gente seguir esse caminho. Não tem outro caminho para seguir. Aí segue aí, Lê. Bem, eu sou o caminho e a verdade. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Glória a Deus. Pode ir. Posso parar aqui e perguntar, tirar uma dúvida? Pode. Que eu fico sempre. É a questão mesmo das religiões católicas, o Evangelho. Jesus, uma hora ele é o filho, e a outra hora ele é o pai, e a hora é a mesma pessoa. Eu fico confusa nisso. Então tá, ótima pergunta. Pode. Posso? Eu sei Olha que a maioria só. aqui é evangélica, eu de repente estou sendo bem... Não, isso aí. O porquê que Jesus diz para Filipe assim, pô, tu tá dizendo que tu não conhece o Pai, mas o Pai está em mim, o Pai sou eu. Porque Jesus viveu com tamanha intensidade as coisas do Pai, que ele era o Pai na Terra. Dá para entender? Porque, assim, que eu tenho uma maneira de ver as coisas de uma forma meio concreta e a gente tem que ir para o lado espiritual mesmo, senão não consegue... Que para mim, assim, tem Deus, criador de tudo, na minha cabeça, esse Deus aí é que sempre me... assim, é o que você fala de religião. Eu não me sinto com necessidade de uma religião, porque eu acredito em Deus. Então, independente de candomblé, umbanda, igreja católica, evangélica, tem um Deus lá em cima, esse aí que eu acredito. Aí quando Jesus fala que ele é o filho desse Deus, mas ele ao mesmo tempo é o próprio Deus, e ele sofreu tudo isso aí sendo Deus. Entendeu? Assim, aí tem hora que eu me confundo. Que então, ele é o Pai, é o Espírito e é o Filho, é isso? Quando falam lá na Igreja Católica? Olha só, por que a gente fala que ele é o externo também a ele? Ele é 3 que é 1. Porque, assim, ele é o Filho. Só que ele viveu tão intensamente, completamente a vontade do Pai. Tu vê que ele diz aqui, ó, quem faz as obras não sou eu, é a vontade do Pai. No 10.
Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, olha só, não as digo em minha própria autoridade, não digo de mim mesmo. Mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Quer dizer, eu sou o Pai nessa terra porque eu cumpro exatamente o preceito e a vontade dele. Eu vou te trazer para tu pensar. Quando Jesus ele vai, antes da crucificação, ele vai para o monte, ele fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Ele sabia que ele ia ser espancado, ia ser humilhado, ele sabia, e ele pede, eu não quero passar por isso. Mas ele volta e fala assim, mas contanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, ele se propõe, ele se dispõe, se submete a passar por aquilo tudo para que a vontade do Pai dele fosse cumprida. Então, ele é Deus, ele é o próprio Deus pela vontade que ele cumpriu do Pai. Tudo que ele fez, tudo que era a vontade do Pai que fosse daquela forma. E ele só obedeceu à vontade do Pai. Outro exemplo, lá no Éden, quando vai criar o homem, Deus está lá dizendo lá na criação que ele fala assim, ó, façamos nós o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos significa, não é um que fez, foi mais de um. Pastor, eu acho que ela está falando da Trindade, hein? Não, então, é isso que eu estou explicando a ela, essa Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa Trindade, ela está nessa dúvida da Trindade, que é difícil a gente entender, pô, mas se são três, como é que três é um? É isso, né? Mesmo, que eu estou querendo saber. Então, aí é isso que a gente está falando. Jesus é o Filho, mas por ele se dispor a cumprir... Eu vou te dar um exemplo. Você no Tribunal de Justiça tem um juiz, o juiz deixou determinado 20 itens para ser seguidos do início ao fim. E você, como líder lá, ele falou, olha, eu vou passar um mês fora, eu quero exatamente assim. Quando ele sai, você cumprindo aquilo, quem é o juiz? É o juiz que está de férias. Eu estou só representando ele ali, né, no momento da ausência dele. Mas então, o juiz continua sendo ele. Mas olha só, você é uma que cumprindo o que ele determina é um propósito só. Eu acabo adquirindo a autoridade dele, seria por aí, né? Por aí. Só para tu poder entender. Uhum. Então, tu vai ver que, assim, quando Jesus vai para a cruz, por ele, como individual, ele não queria passar pela cruz. Ele fala 3 vezes, ora 3 vezes, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, quer dizer, sobre qualquer coisa, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí é feita a vontade do Pai. Então, assim... Oi, pode falar. Eu entendo a pergunta ali da Elides. Às vezes bate essa dúvida mesmo. Mas eu vejo assim, Deus, ele fez para Jesus uma, vamos dizer assim, como é que chama? Você outorgou alguém, uma procuração. Naquele momento ali, fala, vou enviar você para a Terra, mas você vai ter toda a minha autoridade, mas você vai passar por tudo isso, etc. e tal. Né? Então, é que lá na frente ele fala assim, eis que o Senhor Jesus recebe toda a autoridade é passada para ele. E ele terá o nome sobre todo o nome. Ou seja, Jesus está hoje, né? A autoridade de Jesus é sobre toda a autoridade. Né? Aí também fala na frente que está sentado à destra do Pai. Por isso ele padeceu 3 dias, né? Foi ao inferno e voltou, para depois ele foi assunto aos céus. Ele venceu a morte, né?
Então, assim, ele teve essa autoridade, sim, e depois ele ainda fala para os discípulos, né? Fala, olha, eis que eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. Já com autoridade ele fala, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vós. Ou seja, cada um daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem dentro dele essa autoridade. O Espírito Santo de Deus começa a fazer morada dentro dele. Ou seja, ele recebe essa autoridade do Pai. Né? Eu não sei se eu tiver... Não, é isso aí. É esse texto. Entendi. Eu entendi o que você está falando. Então, esse texto que a gente vai continuar a ler. Então, dessa forma, Jesus ele veio, né, como um filho, porém com autoridade. Filho, você vai, eu não vou não, mas você vai. No meu lugar, você vai fazer tudo que eu te mandar. E ele obedeceu tudo que o Pai mandou que ele fizesse. E depois ele falou, agora você tá testado, aprovado, agora toda a autoridade será dada a você. Então, por isso, eu não vou falar de religião, mas por isso o cristão, ele acredita piamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Né? Essa convicção que nós temos, de que toda a autoridade está sobre a pessoa de Jesus. Desculpa se eu falei alguma coisa que... Não, eu entendi. Eu gostei até da explicação dele. Ficou legal. Eu gostei. Pode seguir aí. Segue aí, Lio. E agora eu perdi. 10. O 11 agora. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Segura aí, olha aí, eu vou pegar esse gancho que o Naldo falou. Então, olha a promessa que Jesus dá. E quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Por quê? Porque a gente acaba recebendo essa procuração, essa autorização que vem agora de Jesus para nós. Aí segue aí, pode seguir. Aí, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segura aí. Esse texto também é interessante, porque nós cristãos achamos, quando a gente lê isso, tudo que eu pedir, Jesus fará. E aí a gente começa a orar, Senhor, eu quero um avião. Senhor, eu quero viajar para Cancún. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Só que Deus ele vai dar para a gente aquilo que vai glorificar o Pai. Sim. Tem um propósito que Deus vai fazer por nós. Aí pode seguir. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha aí. Aí é que está. Aí a gente pergunta para a pessoa assim, mas você ama Jesus? Amo. Qualquer um, seja qualquer religião. Tá, mas tu ama Jesus? Amo. Aí Jesus fala que tem uma condição para quem ama ele. E quem ama? Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Então, assim, a gente precisa entender essa verdade. Como o Naldo falou, não existe outro caminho para chegar até a Deus, a esse Deus, Elite, que tu está falando que é o Deus acima de qualquer coisa, das religiões, se não passar pelo crivo de Jesus. Não adianta. E a gente vai, assim, estudando os evangelhos, a gente vai ver que esses fariseus, os escribas, os judeus daquela época, eles oravam, eles jejuavam, eles estudavam a palavra, só que eles não tinham mais essa intimidade com Deus, essa verdade em Deus. Já tinha todo um outro conceito e um outro jeito que não era o jeito que Deus queria. E aí por isso que Jesus vem para refazer o caminho. O caminho não é esse caminho, não. O caminho é esse aqui. Vamos voltar um pouquinho só em João 13. Só voltar, acho que uma folha aí. Versículo
36, não, é 36. Olha que coisa interessante. Pode ler aí, do 36 ao 38, ali. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. É aquela questão da negação, né? Olha só, Pedro achava que ele era um. Ele já se achava pronto diante de Deus. Eu estou pronto para morrer por ti. Só que quando ele encontra a verdade confronta a gente. A verdade, por amor, ela fala a verdade. Ela te sacode e fala assim, ó, você é isso aqui. Foi o que aconteceu com aquela mulher lá, no poço. Eu quero beber água viva. Vai lá e traz teu marido. Vou te dar água viva. A água viva começa agora. Vai lá e traz teu marido. E aí, não tem. E entra a verdade, começa a confrontar ela. Você é isso. Mas eu quero mudar a história da tua vida. Pedro aqui é a mesma coisa. Eu estou pronto, eu ando contigo, eu estou disposto a morrer por ti. Aí Jesus fala para ele, tu darás a vida a mim, por mim? Em verdade, quer dizer, eu sei quem tu é na tua essência. Esse é o grande problema da religiosidade. Ontem a gente estava conversando, eu, Adriana, Renato, Fernanda, e a gente estava brincando com algumas coisas, e eu falei para eles assim, a religião, ela tira a nossa humanidade de poder brincar. Por quê? Porque quando tu chega dentro do templo, tu precisa ser o engravatado, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa mais justa possível, e fora do templo. E aqui Jesus está falando, Pedro, eu sei quem tu é, não é quando tu está aqui no meio do povo, não, no meio dos discípulos, eu sei quem tu é na tua essência. Tu hoje, tu mesmo vai me negar. E tu acha que tu está pronto, mas eu sei quem tu é. Então, assim, cada um de nós precisamos ter esse encontro com a verdade. É essa verdade que vai nos levar para aquilo que Deus quer que nós sejamos. Vamos em livro de Atos agora, rapidinho. Eu queria chegar até Estevão, gente, mas não vai dar não. Mas vamos no livro de Atos. 27. Atos o quê? Atos, capítulo 4, versículo 32. Sim. Então, Jesus, aqui ele já morreu e começa a se instituir a igreja. A igreja começa a se formar, né? Aí vamos ler aí como é que era a igreja, né? Como é que começou a formação da igreja. Aí. 4:32, né? Isso. Da multidão dos que crerem, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, aí eu peço desculpa a vocês, vou ter que falar isso da religião. Será que é isso que a gente vive nas igrejas?
eu vou contar um testemunho que eu achei assim, marcou minha vida. Era uma igreja bem pobrezinha e foi para lá, um irmão foi morar nessa cidade, um irmão de muitos bens, e se apaixonou por essa igrejazinha e foi lá. Ele muito comunicativo, muito amigo, ele foi para lá e num dia ele foi levar uma irmã na casa. Não, a irmã estava doente, deixou de ir, ele foi na casa da irmã para poder visitar a irmã. E a irmã triste ali, não precisa vir não sei o que. Não, irmão, tô indo aí, tô chegando aí. Aí entrou, tô vindo aqui pra gente tomar um cafezinho. A irmã falou, olha, só o que eu tenho aqui é um cafezinho, eu vou lá preparar pra gente. Aí ele foi olhando assim, a porta toda cheia de umidade, as paredes, o telhado furado. Aí ele foi, ela falou assim, olha, eu só tenho um pacotinho de biscoito de sal. Ele falou, não, eu quero comer o biscoito de sal com a senhora. Aí a irmã trouxe o cafezinho com o biscoitinho, eles conversaram, oraram e tal. Ele pegou um papel e uma caneta, falou, irmã, como é que a senhora quer a cor da sua casa? Aí a irmã falou, mas por quê? Ele falou, não, eu queria saber como é que a senhora quer. Ela, não, e ele era um construtor, não, por favor, não precisa não. Ele falou, irmã, se você não quiser, eu vou botar a cor que eu acho bonita. Não, pelo amor de Deus, não precisa. Ele falou, irmã, deixa eu te falar uma coisa. A minha família não pode viver assim. A senhora também não pode. Ou a senhora me fala como a senhora quer, ou eu vou expulsar a senhora da sua casa e eu vou botar a casa do jeito que eu acho que é bonita. Como é que a senhora quer a sua casa? E ela, olha, a porta assim, ele foi anotando. No dia seguinte, ele falou, irmã, agora eu preciso que você saia da sua casa, você vai lá para minha casa, passar um tempo, vai ser o tempo da obra aqui. Essa é a igreja que eu acredito. Sabe? É uma igreja que não é do templo, é das pessoas. E a gente trocou esse valor, vida por templo. E a gente vai ver que Jesus, ele fala que ele não veio, o Espírito de Deus, ele não veio para habitar em templos feitos por mãos. Então a gente precisa se preocupar, sim, uns com os outros. É esse o Evangelho de Jesus. Então, assim, essa aqui era a maneira de viver da igreja. Esse aqui é o primeiro momento da igreja sendo instituída. Depois a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês onde era a reunião, onde eles se reuniam e como ficou o princípio das coisas. Mas, assim, a gente precisa pegar isso como fundamento para a nossa vida. Eu queria chegar até Estevão, gente, mas não vai dar falar de Estevão para a gente chegar até Saulo. Mas semana que vem a gente continua. Mas fica com isso no coração da gente. A gente possa ser essa igreja aqui. A igreja que ajuda pessoas. A igreja que se preocupa com a pessoa do nosso lado, seja ímpio, seja não seja ímpio, mas que a gente possa amar vidas como Jesus amou. E como o Pai ama. Porque a gente pensa, pô, Jesus morreu por nós. Não. Jesus morreu por obediência ao Pai. O Pai é que deu o Filho por nós. Então, que a gente, aquilo que Ele mais ama, que são pessoas, que a gente possa amar também. E aí, semana que vem vai ser legal que a gente vai falar de Paulo. Vamos orar para a gente estar encerrando aí. E que nessa semana a gente possa ter esse encontro com a verdade. Sabe? Às vezes a verdade da Bíblia, de Jesus, ela sacode a gente, ela tem que tirar isso, e tu, isso não. Eu lembro quando eu me converti do pagode, quando eu saí, e o Senhor me confrontou na Bíblia. Ou tu vai servir a mim, ou tu continua servindo ao teu sonho, que era o sonho de ficar rico, famoso. E eu falei, Senhor, que luta é essa dentro de mim, Senhor? Falei, sabe de uma coisa?
ou eu vou tirar isso tudo de uma vez só, ou então eu não vou conseguir romper. E eu vou falar, liguei para um amigo meu, falei assim, cara, vem aqui pegar os instrumentos. Mas tu vai vender? Não, eu tô te dando, vou dar tudo. Cara, mas quando chegou no tantã, que era aquele que eu amava tanto, eu falei, cara, esse eu não vou, não. Esse eu não posso dar, não. Eu dou tudo, mas esse não. E aí, quando ele chegou, ele começou, tu vai me dar isso mesmo, cara? Se o cara leva hoje, pelo amor de Deus, para que eu nem pense em voltar atrás. E se eu te pedir, tu fala que tu me deu, tu não vai me devolver. E aí, quando ele estava saindo, eu falei, peraí. E o Senhor, eu estou dando para o Senhor. Meu Deus, me ajuda. Leve esse aqui também. Quando ele levou, que eu fui olhando ele levar tudo assim, eu falei, meu Deus do céu, eu estou ficando doido. Mas hoje eu entendo que valeu a pena. Doeu, dói. O evangelho que não gera dor na gente, não é evangelho não, é água de salsicha. Dói, mas vai valer demais a pena. Então a gente vou estar orando aqui para a gente encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, Tu conhece a nossa vida, Senhor, sem que a gente pronuncie uma palavra para Ti, Senhor. Tu sabe quem nós somos, Senhor. Lá na nossa casa, Pai, no nosso sozinho, Pai, quando estamos a sós, Pai, sem ninguém, Pai. Tu conhece o Alexandre, Pai, da solidão, Pai. Tu conhece as minhas necessidades, Deus, Tu conhece os meus sonhos, Senhor. E Deus, Tu tem tido a cada momento um encontro com a minha vida, Pai, como também com a vida de cada um, Pai, que está aqui nesse estudo, Pai. Se eles estão, Pai, estudando a Tua palavra junto, Pai, se a gente está junto nesse propósito, Pai, é porque o Senhor tem se apresentado a cada um de nós, Senhor, e mostrado a Tua verdade, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha liberdade em nós, Senhor, de tirar aquilo que o Senhor quer que nós tiremos, Senhor. Aquilo, Senhor, que não tem te agradado, Pai, que tem estado em excesso em nossas vidas, Senhor. Pai, mostra a verdade de quem nós somos para nós, Senhor, para que a gente possa tirar isso de nós, Senhor, e podermos, Senhor, chegar, Senhor, ao plano que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, muitas das vezes nós achamos que nós já somos, que nós já estamos nesse nível que nós somos, Pai. Deus, e quando Tu olha para a gente, Pai, muitas das vezes vai encontrar a gente como Pedro, Senhor, achando que nós estávamos prontos, Senhor. E o Senhor falando do nosso íntimo. Ainda hoje, vocês ainda vão me negar. E Deus, nós te agradecemos porque o Teu amor, Senhor, reconhece a nossa humanidade, Senhor. E o Teu amor nos leva, Pai, a chegarmos ao nível que Pedro chegou, Pai. O Pedro de ganhar multidões, o Pedro, Pai, de conhecer a Tua verdade, de ser transformado pela Tua verdade, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã, Pai, o Senhor tenha um encontro conosco, Pai. A cada dia dessa semana, um encontro conosco, Pai. Mostra para nós a verdade de quem nós somos, Senhor. E revela para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Deus, nós queremos nessa terra, Pai, nessa vida te agradar, Pai. Nós queremos, Pai, encontrar o caminho dos céus, Senhor. Nós queremos chegar aos céus, Senhor. Senhor, conduza as nossas vidas, Senhor. Deus, cada um de nós somos apenas barro, Senhor, e o Senhor é o oleiro, Pai. Nos ajuda, Pai. Dirija-nos, Senhor. Pai, se em algum momento a gente está se desviando para um lado, para o outro, a gente está perdendo o nosso coração, Senhor, nos resgata cada manhã, cada dia, Pai. Nos resgata, Senhor. Nós queremos, Pai, conquistar, Pai, a Nova Jerusalém. Nós queremos, Pai, conquistar o Teu coração e saber que a nossa vida, Pai, tira uma alegria do Senhor, tira um sorriso, Pai. Tira, Pai, aquele sentimento de que valeu a pena ter morrido por cada um de nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor. Obrigado pelo pão desse dia, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Assim nós oramos como igreja, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém
Deus abençoe a todos, gente. Uma ótima semana. Tchau, gente. Fica com Deus. Amém. beijinho. Deus abençoe. Paz. Bom, Tchau, Júlia. A oferta. Gente, olha, o Rogério lembrou bem. A gente ainda está ofertando para aquela igreja, tá? Depois eu vou passar no grupo. Falta poucas coisas. A gente conseguiu fazer lá a parte elétrica, conseguimos fazer a parte hidráulica. Agora falta só um embolso e botar piso. E as salas estão prontas. Então, quem sentir assim no coração o desejo de estar ajudando a gente, eu mando fotos depois lá dessa igreja em Copacabana, que é uma igreja dentro da comunidade, assim, onde o tráfico impera, e a gente, assim, já começaram a escolinha das crianças, já tá todo vapor lá, a sala não está pronta, mas eles já estão fazendo, e a gente vai entrar também com aula de reforço escolar. E daí a gente tentar chegar ao nível de produzir eles para passar em concurso público, e a gente sabe que Deus está nessa direção aí. Então, quem quiser ajudar, não tem valor, é o que Deus colocar no teu coração, tá? Não tem peso, não. Eu passo depois para vocês lá. Um grande abraço, gente. Ótima semana. Tchau. tchau, um Ótimo abraço. domingo. Valeu. Um abraço a todos aí. Obrigado aí por tudo. Paz, Naldo. Show, gente. Tchau. Paz. Depois a gente vai ouvir a pastora Elígia aí falar. Opa! E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo na paz, gente. Graças a Deus. Depois, essa oferta a gente pode fazer